Passava Vou de horas. tentar, bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite por estar aqui nesta data da relação de ciências de educação e dizer a minha prazer também estar aqui com muitos colegas comuns com que eu estudei, com que eu aprendi muito, que convivi e começámos esta aventura do trabalho nas ciências de educação. Eu estava a ouvir o Alvin, estava a lembrar que eu formação de base em psicologia e quando nós começávamos o curso havia sempre aquela ideia, bom, se nós somos todos capazes de dar conselhos uns aos outros, para que é preciso a psicologia, não é? O que é que ela traz a mais? Se cada um de nós é um bocado psicólogo, não é? E agora, as ciências de educação, às vezes a gente... Bom, se toda a gente, no fundo, tece considerações sobre as ciências de educação, de facto fomos encontrando respostas interessantes. De facto, encontrando as nossas respostas para estas questões. E aquilo que eu ia trazer aqui vinha, por outro lado, e uma das áreas com que eu estou confrontado, e é sobre elas que gostava de partilhar convosco, é sobre trabalhando na formação de professores, é sobre uma questão que eu acho fundamental na formação de professores, que é perceber como é que os alunos aprendem. Esta é uma peça fundamental. Se nós não dermos atenção, se não prestarmos atenção, se não soubermos como é que os alunos aprendem, como é que nós podemos ensinar? Não é? Portanto, esta é uma peça-chave e se calhar isso mudou a minha vida, ter dedicado mais ao estudo da aprendizagem, depois as coisas vão se alargando em círculos, não é? E vão entrando outras ciências, surge quando se descobre que a inteligência não é uma coisa que nasce com as pessoas, mas é construída socialmente, etc. Portanto, há vários aportes que vão entrando por esta porta. E, portanto, o que eu aqui trazia, tentando mostrar a importância das ciências de educação, era um bocado, hoje, nesta, que é o meu campo de trabalho, que é a evolução reguladora das aprendizagens, que é uma entrada possível para tentando ajudar, ou procurando perceber como é que os alunos aprendem e como é que se pode ajudar os alunos a aprender. Mariana Bom tem um textinho que ela escreveu, tem uma ideia que me parece interessante, é assim, sobre a educação, todos se permitem emitir opiniões, com certezas, não é? Mais ou menos. Só pelo facto de as pessoas terem sido, todos termos sido crianças, termos sido jovens, termos sido estudantes, termos frequentado a escola. Portanto, digamos que toda a gente é um treinador de bancada de educação, não é? A questão que se coloca aqui, que é um dos problemas que nós temos hoje, muito concreto, é como é que nós podemos ajudar os alunos nos seus processos de aprendizagem, sobretudo hoje, a reconhecer efetivamente que as turmas, não é? Este lugar improvável, são completamente heterogéneas. Por mais que a gente pede, não há homogeneidades. E trazia aqui uma... Colonnina del 5, testa di scena. 1 per 5, 5. Servo italiano. 10, 7, 5, 20. 4 per 5, 5 per 5. 40.
per 5, Natale! Portanto, eu acho que as ciências de educação ajudaram-nos muito a sair daqui. Graças às ciências de educação, porque esta forma de aprender não está erradicada de todo, muito imagino, não com esta cabeça do quadro, mas isto tem aqui uma teoria da aprendizagem, de facto, que traz extremamente memorização, a memorização, a repetição, a punição, eu diria quase esta ideia brincando um bocado a gente bate lá com a cabeça que aquilo há de entrar para os modos, não é? E, portanto, isto corresponde, de facto, a um modelo de aprendizagem que vingou durante muito tempo, que em muitos sítios vinga, ainda, um bocadinho melhorado, mas que faz parte e que nós, para encararmos hoje e pensarmos hoje como é que os alunos aprendem, temos que ir às ciências de educação buscar um quadro conceptual, quadros conceptuais muito mais poderosos que nos ajudem depois, no terreno, a sermos capazes de montar alguns estudos, como o Almeida dizia, com rigor, alguns estudos que nos permitam olhar para estes processos e ser capaz depois de os poder interpretar. No meu caso pessoal, os modelos que aprendemos com muita gente, mas o modelo em que hoje cito muito, trabalho muito com o outro, sobre isto e que nós partilhamos muito, é este modelo do Vygotsky e do Engelstrom, que no fundo nós precisamos deste quadro conceptual para realizar os nossos trabalhos, não é? E é pensar a aprendizagem e a avaliação de facto como um sistema de atividade, onde o sujeito aprende através da utilização de ferramentas culturais, que são os mediadores, onde a linguagem desempenha um papel fundamental, e depois tudo isto vai dar origem a um determinado resultado, e nesta linguagem há aqui uma relação muito grande entre o significado, o sentido e o significado, não é? Nós partimos dos sentidos que cada um dá e sermos capazes de construir um significado partilhado por todos numa comunidade académica. E é este caminho que é extremamente importante de fazer. E tudo isto acontece, e esta é digamos, a segunda abordagem do Engelstrom que traz em relação ao Vygotsky, é que tudo isto acontece num contexto social, com regras, numa comunidade específica, numa dada cultura e com um certo modelo de visão de trabalho. Uma coisa é uma turma, nós vemos ali, cada um está por si, outra coisa é uma turma que é um coletivo, que é um todo. Portanto, o papel do professor e o papel dos alunos entra aqui na visão do trabalho, como é que o trabalho se faz, e isto não pode ficar fora do olhar sobre as coisas. Agarrando a questão da avaliação, aquilo que nos interessa para estudar isto não é a constatação, devemos ver aqui a avaliação dos dois polos, por um lado a constatação dos resultados, dos exames, etc., das fichas, daquilo que se quer, e por outro lado, outra avaliação é a capacidade de nós sermos capazes de refletir sobre o que se faz, mas é incidir o olhar sobre o processo de como é que se faz. É o que se faz, quer dizer, onde é que nós estamos, o que é suposto nós fazermos, onde é que nós estamos e por onde é que vamos caminhar. E isto abre o processo e é sobre isto que uma pessoa tem que... é sobre isto que nós tentamos refletir. Portanto, aquilo que nos orienta é um pouco isto. Eu trazia aqui 3 pequenos estudos, um da Andrea Pérez. Tudo isto portanto, é sobre o primário. Este é um trabalho no primeiro ano do primeiro ciclo, cujo objetivo é contribuir para como é que as pessoas aprendem, neste caso, na resolução de problemas e através do uso dos critérios de avaliação.
dos critérios de avaliação na resolução de problemas. Portanto, a abordagem é uma abordagem qualitativa, a observação de aulas, etc. Os alunos são do primeiro ano e o contexto pedagógico, que ela usou 8 problemas de matemática com níveis diferentes de dados. Disse mal, mas ela com os alunos depois esta questão base. Antes de eu começar a dizer como é que nós fazemos um problema, nós temos que perguntar o que é preciso, o que é que vocês acham que é preciso para fazer um problema. Quais são os passos necessários? Então os meninos construíram ali os cartazes como resolver um problema matemático. Primeiro são os dados, depois é o fazer e depois é o responder. Portanto, e primeiro definiram 3 passos. Numa segunda fase, eles perceberam que entre o pensar como se faz e o fazer são 2 coisas distintas. Eu posso pensar como é que se faz, mas depois posso não ser capaz de o fazer. Se eu fizer as contas, não ser tabuladas. Portanto, a partir daqui, ela montou um livro, já foi limpa, não é? As etapas para resolver um problema que tem a ver, e os juízes é que deram os bonecos. Portanto, eu tenho que ser capaz de tratar as informações, tenho que ser capaz de pensar como fazer, tenho que fazer e tenho que dar uma resposta. E depois eu próprio tenho um trabalho de análise do que é que eu fiz, assinalando em cada uma dos passos se eu consegui, se consegui alguma coisa ou se não consegui tudo. E, portanto, aquilo que se percebeu neste trabalho é que a construção destes critérios, do pensar isto com os meninos, que é quem está familiarizado mais com as 5 estratégias de avaliação do Black e do William, parece que é a primeira, que é a construção de ser partilhado do que é que se quer fazer. No fundo, a criação dos critérios. Porque refletir sobre os critérios é refletir sobre como é que se faz. É refletir sobre a própria, é pensar sobre a própria tarefa. E, portanto, não só eu compreendo o que é isto de resolver um problema, como sou capaz de distinguir, em vez disto de ser uma amálgama, isto é feito por vários passos, há etapas a percorrer. E ao professor isto é extremamente útil. Está ali um problema, que é o Sr. Rui. Portanto, no fundo, são 2 casais que vão fazer um piquenique. Há 3 com os seus filhos, há 10 pessoas. Quantas crianças é que existem? Pronto, o problema era este. E, portanto, lá está, ali nos dados, Paulo e mulher, e, portanto, ela diz que conseguiu alguma coisa, pensou bem como é que fez, portanto, e ali pensou bem. A representação que ela faz dos dados desta menina é muito interessante, porque representa-os graficamente, não é? Ainda, em desenho, organiza-os em desenho e depois, enfim, dá ali a sua resposta. Agora, ao todo, obviamente, eram 6 crianças. E ela assinala o que é que teve, onde é que teve mais dificuldades, o que é que conseguiu e não conseguiu. E quando a professora fala com ela diz que são 6, a Alice tem dificuldades em registrar na ficha, não é? Porque no início aquilo não estava lá registado, ela depois é que acrescentou na ficha, e depois ela explicita, ao ser interpelada, ela explicita quantas crianças, a resposta, não é? E quando interpelada sobre a utilidade disto, ela diz que quando nós conseguimos fazer algumas coisas, nós fazemos, mas quando não sabemos algumas, tu nos ajudas a fazer. E, portanto, isto é um sinalizador, quer dizer, em vez de, ou seja,
E a professora diz, ou seja, se tivesses colocado na cozinha, mais argumento, etc., o que é que isso ia fazer? Ia fazer que eu não sabia muito bem ou não sabia nada. E, portanto, ela conhecia, e, portanto, ela, no fundo, não tinha a ajuda que ela achava que podia ter. Portanto, o que é que isto dá? Para além de fornecer um caminho ao aluno no seu processo de aprendizagem, dá também pistas ao professor para ajudar os alunos onde precisam, em vez de fazer uma espécie de apoio maciço, não é? Que é a mesma coisa para todos, que aquilo que acontece. Porque se eu tiver dificuldade na organização dos dados, não é preciso, não vale a pena estar a dizer para dar a resposta certa, não é? Escrever, se eu tenho dificuldades em tudo e não sou capaz de dar a resposta, eu posso trabalhar sobre como é que se organiza a resposta. Portanto, este é o primeiro estudo sobre a matemática, portanto, e o uso dos critérios permite, de facto, à criança a tomada de consciência das dificuldades e, ao tomar dificuldades, há pedidos de apoio. A coisa que mais confrange que estava na escola é ver que muitos meninos não são capazes de pedir ajuda e nem pedem ajuda. E se não pedem, também não têm. E não pedem porque nem sabem pedir ajuda. Quer dizer, não sabem porque... E quanto mais deixamos isto andar, mais complicado tudo isto se torna, isto vai evoluir em termos de bola de neve. O segundo estudo é um estudo da Inês Pimentel, aquela foi um estudo orientado pelo Leonor. Este é um estudo no quadro do mestrado do primeiro ciclo, do pré-escolar do primeiro ciclo, e o objetivo que ela teve foi compreender o contributo do portfólio enquanto instrumento de avaliação formativa. Portanto, é um estudo de natureza qualitativa, centrada sobre o seu próprio trabalho, e, portanto, ela combinou previamente, eu estou a passar aqui um bocadinho rápido, ela combinou com os alunos, ela negociou com os alunos toda a introdução desta nova forma de trabalhar, no fundo, para que os alunos atribuíssem um sentido para este tipo de trabalho, e para que é que ele servia e como é que ele ia feito, dando espaço, dando voz aos alunos também na tomada de algumas decisões, na estrutura, como é que faziam, como é que faziam os cadernos, o dossiê. E temos aqui um aspecto, e isto é um acrescento grande, muitas vezes, à forma de coleção de portfólio, que assim não merece a dizer, há outra forma de fazer portfólios, mas aqui havia, os meninos dizem 15 dias das tarefas feitas, e aqui é na área do português, escolhiam uma das tarefas, uma tarefa onde considerassem que era ilustrativa de onde tinham aprendido. Uma tarefa que mostrasse a sua aprendizagem, que vou justificar porquê. E então ao menino, e ela, como conhecia relativamente os meninos, ela ia conversar com o menino sobre as suas escolhas. E hoje era com um, amanhã com o outro, não era preciso fazer tudo ao mesmo tempo com todos. Não é? E lá está, o menino selecionou uma tarefa, que ela pergunta-lhe porquê que ele selecionou. Ele diz que andava com dificuldades no subjetivo e no predicado. Então, depois da realização da tarefa, ainda sentes dificuldades? Ele diz que não. Mas ela, como sabia que ele tinha dificuldades ainda, coloca-lhe aquela questão. O que é que tu percebeste sobre o sujeito predicado? Consegues explicar? E vemos depois todo o discurso do miúdo que não tinha percebido aquilo ainda completamente. Não é? E, portanto, é um discurso muito mais longo, onde ela vai fazer esta trajetória de passar do sentido que o miúdo atribuía ao sujeito e ao predicado, até este significado partilhado, que é o sujeito e o predicado, fornecendo-lhe, no fundo, fazendo-lhe uma proposta de trabalho individual para ele, para outros seria outra, relacionada, portanto, isto deixa de ser um trabalho de casa, se quisermos, um trabalho extra, mas se eu trouxer tarefas relacionadas com isto, estás disponível para trabalhar, se tiver nisto, para ficar a compreender ou não, coisa que o miúdo aceita completamente. Eu só queria chamar a atenção para todo o discurso, porque é um discurso interpelativo ao aluno, que dá espaço e voz ao aluno. Não é? Não diz que está mal,
para a gente substituir o bem. É um discurso sempre em que o miúdo é convidado a explicitar aquilo que pensa, e é sobre aquilo que pensa que ela vai orientando o seu discurso no sentido que ele chegue ao significado adequado. E, portanto, para além do mais, os meninos no início, por exemplo, demoram muito tempo a fazer as suas escolhas. Uma coisa que se vê é que ao fim de pouco tempo começam a fazer escolhas com muito maior rapidez, ganhando de facto uma autonomia bastante grande, não é? E aquilo que a professora no fundo nota está ali no fundo, ela consegue já no fim à vida que os alunos se tornam competentes a fazer isto, ela vai ganhando distância para ser capaz de ajudar os alunos que têm mais dificuldade em fazer ou que lhe perguntam entre dois qual é que acha que será o mais interessante. Não é a escolha em si, mas é sobretudo as razões da escolha que motivam e que permite dar o pretexto para estes diálogos individualizados, que são com os alunos, e portanto o portfólio permitindo aqui, se quisermos, uma prática de diferenciação num contexto muitas vezes complexo. Eu passo aqui e gostava de trazer este, que é um estudo, é o último, da Maria Roseta, que tem, portanto, o trabalho dela foi sobre, portanto, ajudar os miúdos a escrever, tendo guiões de apoio à escrita, mas, sobretudo, tendo aqui uma ideia muito interessante que não é nova, não é? Mas é por fazer, que é desenvolver o trabalho colaborativo com a turma na melhoria dos textos. E portanto, também, até que ponto é que este trabalho, de facto, ajudou os miúdos no fundo, a escrever e a ter uma consciência sobre a própria escrita. Dos textos escritos durante a semana, a professora selecionava, isto era o procedimento, selecionava um texto para ser melhorado de forma colaborativa. Depois, para isto, era necessário consentimento do autor. Isto é, a professora não agarrava um texto qualquer. Era preciso que o aluno estivesse de acordo. E na correção coletiva, os alunos o autor podia aceitar ou não as sugestões de melhoria, justificando, obviamente, discutindo, isto era um momento de discussão interessante, e havia, posteriormente a isto, havia um processo de autorreflexão sobre as melhorias contidas no texto e aceitas pelo próprio autor. Vou só mostrar aqui Então, Rita, como é que o que é que nós mudámos ali no teu texto? O que é que a turma mudou? Quais foram as alterações? Isto é um momento de reflexão, não é? Não estava sábado, estava outra palavra, porque não tinha acento, e nós pusemos o acento. Depois também acrescentámos eu no sábado, vírgula, e depois de sábado outra vírgula. Depois eu tinha posto sei e era fiquei. Por isso planifiquei. Depois em casa, porque acrescentámos a chover. Depois pusemos, mas antes o meu tio César, eu tinha escrevido César, porque não tinha o acento. Nós pusemos o acento vermelho, pusemos uma vírgula e pusemos a minha, porque não tinha, só tinha posto tia Sara. Depois nós acrescentámos vírgula tia Sara. E a Maria, vírgula, irmã da Sara, vírgula, chegaram. Acrescentámos chegaram. Depois, para o final, depois começou, eu tinha posto começou. E começou. Acrescentámos um C de cedilha.
dia, que é assim é que fica começou, não é? Começou, depois a chover e a Sara disse, eu tinha posto o H primeiro, depois é que pôs o O, mas agora está o O, depois o H. Depois, no César é a mesma coisa do que em cima. Pôs uma vírgula e pôs M. E pôs, e está a chover. Chover é, estava chove, porque estava U, mas é um O. Ponto de exclamação, com a ajuda da sua amiga. Ela me ajudou a escrever os nomes que eu não sabia, por exemplo, Teca e Sonic. Como são nomes estrangeiros, ou não sei, eu não sabia, por isso podia escolher. Ela escreveu e eu copiei. O que acrescentámos está a verde e o nosso código é. O que nós acrescentámos está a verde e o que corrigimos está a vermelho. Ajudou muito, por exemplo, se eu não escrevesse este texto e vocês não estavam aqui nesse dia, ou vocês não estavam aqui a estagiar, eu ficava, se calhar, normal, se a pessoa só não tinha tempo de corrigir, isso tudo. Eu ficava mal e escrevia sempre mal, sempre mal. Mas foi graças a vocês que eu melhorei, e é graças a esse texto. E é um caderno de texto, como já falámos todos, é um exemplo para todos da minha turma. Se eles nos distribuírem os cadernos, nós vamos ao nosso armário, abrimos, vamos ao nosso caderno, vamos consultar uma palavra que esteja no texto que ele não sabe, e depois é só escrever e colocar no sítio. E se estiver na nossa mesa, é a mesma coisa. Pronto, como veio a Rita, como explicava, a Rita tinha 7 anos na altura, estava mediana, no meio do Ora, o que é que há de comum nestes estudos todos? Há aqui uma série de coisas comuns. Em primeiro lugar, uma ação, uma ideia, há uma intencionalidade muito grande de qualquer destes professores no sentido de ajudar os alunos na sua aprendizagem. E esta é, digamos, uma das primeiras questões fundamentais, não é? Por onde passa toda a avaliação formativa, é a intencionalidade de ajudar. Segunda isto é, por ordem, outro dos aspectos que está presente em todos os estudos é eles serem feitos no cotidiano da sala de aula. Sala de aula nesta espécie de caixa negra, não é? Onde raramente se chega e onde acho que é fundamental chegar. E aqui aquilo que temos é um desocultar o que se passa, digamos, neste cotidiano da sala de aula e na atividade do aluno, neste processo de aprendizagem e também na atividade do professor. Obviamente que depois é necessário a análise de evidências e das produções. Mas o professor tem que ser capaz de olhar para aquilo que está feito para pensar em conjunto com os alunos sobre o que se fez, para ser capaz, finalmente, de construir uma interação reguladora com o aluno e com o professor. Quer dizer, haver uma interação reguladora entre um e outro, não é? É uma interação frutuosa. Não é dizer, como no outro dia vi a dizer ao menino, isso foi distribuído, estava a distribuir as tarefas, isto não é para ele, que ele não é capaz. Isto, aliás, nem foi no primeiro ciclo, foi no pré-escolar. Ora, quando isto acontece, quer dizer, por outras palavras, a mensagem do menino, o que é que eu estou a dizer àquela criança? Quando eu digo, não é capaz, eu vou fazer outra coisa. Pronto, finalmente, tudo isto permite, é isto que permite colocar o aluno no trilho da aprendizagem, que uma das coisas, enfim, que as ciências de educação nos trouxeram foi mostrar que a aprendizagem é um processo extremamente complicado, ao contrário daquilo que está divulgado, que é uma coisa, como lá atrás no primeiro filme, que é uma coisa simples, toda a gente aprende se quiser e se tiver jeito para isso.
não é uma coisa simples, é um avanço de recursos, e portanto é como se andasse num trilho e que a gente de vez em quando desvia-se e depois apanha novamente o trilho, e aprender é um processo desta natureza. Em síntese, acho que os trabalhos de investigação desenvolvidos em contexto contribuem para analisar as práticas em situações reais com os seus atores e autores, tornam a investigação em ciências de educação fundamental, necessável, para nós sermos capazes de compreender e agir no contexto educativo, que está sendo confrontado com problemas que se renovam sistematicamente. Nunca estão resolvidos. Muito obrigado. Muito obrigada a nós.